por esse tempo que o Senhor está dando para a gente. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é Deus, Senhor, que nos enche de alegria, de paz, de mansidão. É o Senhor que cuida da gente. Obrigada porque o Senhor nos chama de filhos, filhas amados. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, pelos livramentos, pelas lutas que a gente teve para moldar o nosso caráter. Que luta, Senhor. Mas obrigado. Nós temos aprendido, Senhor, a ter um coração grato, Senhor. Mesmo nas situações difíceis, Senhor. Para a gente não é fácil, mas o Senhor tem tanta misericórdia, tanta graça. E obrigada, Senhor, por esse amor que nos inunda, que nos alegra, que nos dá força a perseverar na Tua palavra. É só o Senhor mesmo. Nós te amamos, Senhor. E nós queremos cultuar, Senhor. Dar o culto a Ti, o nosso melhor, o nosso coração ao Senhor. Que todos os nossos problemas, Senhor, o estresse que nós passamos hoje, que nesse momento, Senhor, o Senhor nos ajude, Senhor, a colocar, Senhor, essas coisas de lado e nos ajude, Senhor, a contemplar, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, a Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada aos nossos corações. E pedimos a Tua bênção, Senhor, porque sem a Tua bênção a gente não consegue nada, a gente é dependente do Senhor. E nós pedimos a Tua bênção, Senhor, em tudo que a gente vai estar fazendo, ministrando, Senhor, a Tua palavra, louvando ao Senhor, com todo o nosso coração, em nome de Jesus, receba, Senhor. Amém. Queria que todo mundo abrisse lá em Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 4. Algo que até que o pastor Michel, a pastora Carol, está um dos áudios com relação à igreja, à unidade da fé. E eu vou ler até o versículo 16. Em caso você quiser estar continuando. Mas vamos lá, todo mundo achou? Amém. É o capítulo 4, né? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, Paulo falando, que andeis de modo digno da vocação que vos foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Em amor. Em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu queria só fazer um parênteses aqui, que foi Deus que moveu os nossos corações diferentemente, cada um tem uma história diferente, porque a gente está hoje aqui na igreja, Deus é fiel, e esse está em todos, um só corpo. Eu chamo a atenção porque é isso que pelo menos eu posso falar para mim, mas todos aqui, né, que estão aqui, um só corpo, é isso que é um dos alvos da igreja de Deus é fiel, de a gente estar unindo as igrejas. Amém. E essa união das igrejas tem uma atitude diferente. E essa atitude é através do amor. A gente não vai conseguir de uma outra forma, a não ser pelo amor e pelas nossas atitudes. Vamos continuar o versículo 7. E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Dons a você. Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? O versículo 10. Aquele que desceu é tanto mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas.
E Ele mesmo concedeu uns apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres. Por quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Não é por acaso que nós estamos aqui. Deus não deu só aquilo que a gente acha de dons e talentos. Deus vai dar muito mais. Quando eu estava falando para você, Nádia, eu fiquei lutando, né? Porque eu não tenho o hábito de pegar e ler, falar em línguas e depois falar com outra pessoa que Deus está falando. Eu assim, Senhor, será que é a minha cabeça? Será que sou eu? Será que é o Senhor? Eu fico assim, sabe, um palésia, entendeu? Com isso. Quando eu fui falar a palavra para a Nádia, não é só louvor, Nádia, que Deus está entregando para você, ou que você já tem, eu não sei. Mas não é só louvor. Então Deus está querendo que a gente coloque em prática os dons e talentos. Se a gente não sabe, a gente precisa perguntar para Deus e buscar isso, porque Ele quer usar a gente. Não só pelo aquilo que a gente acha que a gente tem dons e talentos, mas às vezes a gente nunca perguntou para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim aqui nessa terra? O tempo é curto. Lá o versículo, e tudo isso, né, no versículo 12 fala, para que Deus faz isso? Para a gente ser aperfeiçoado para a edificação do corpo de Cristo. O 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Ai, Senhor, aonde que eu vou? O que eu faço? Estou perdida. Agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado, é isso que nós estamos procurando, tá fazendo, que até o pastor falou antes, né, da Paloma chegar, você não viu? O pastor estava falando com a gente, estava conversando sobre que Deus quer nessa igreja algo que a gente ainda não fez, que ninguém fez ainda. E Deus vai usar a gente para algo que a gente, inusitado, coisas assim, Senhor, que eu sou capaz de fazer isso? Sim, minha filha, você é capaz. Sim, filho, você é capaz. Vai dar frio na barriga, mas o Senhor está te chamando para fazer coisas que muito maiores do que a gente acha que a gente pode. E cresçamos em tudo naquele que é o cabeça em Cristo. Lá no versículo 16, último, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justiça e cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor, de novo. Em amor. Então, se o que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor, me ajuda a praticar esse amor, me ajuda a saber como que eu posso fazer com que eu possa dar um testemunho de unidade do corpo de Cristo. Será que eu posso ajudar a outra igreja de uma forma? Pô, mas ela fez isso e não tem importa. Eu posso ajudar mesmo assim? E através da nossa atitude é que vai amolecer o coração das pessoas, senão, realmente, o que é o corpo de Cristo? É a unidade, é o que está na palavra aqui. E suportando uns aos outros, né? Às vezes não é fácil, a gente não entende, às vezes falta comunicação, às vezes a gente fica deduzindo coisas, mas a gente precisa, igual eu fiz assim com uma pessoa assim, que deu tudo em mim, né? Deu dor de barriga, minha mão ficou suada, mas eu precisava falar com a pessoa, né, de uma outra igreja, para poder ter essa união. Não é que do dia para a noite que a gente vai conseguir isso, mas Deus nos pede a unidade da fé, né, a unidade do corpo. Então que a gente busque isso na prática, em nome de Jesus. É onde que eu sei. Aonde que você sabe? De cor. E essa, a Dani, na mensagem que ela falou, me lembrou daquela de
Regis Danete canta ela, mas normalmente eu ouvia a Cassiane. Meus dons vitalícios são pra te servir. Não conheço. Não? Meus dons preciosos são teus. Vai, se arriba, vai, essa é minha. Vamos essa, depois você canta essa, mas sem violão. Qual você tá falando? A Comunicou? É. Então peraí, porque essa daí eu não sei direito. Agora fica em pé, tá? Vamos pro louvar. Amém, louvado seja o nosso Senhor por ver. Só pegar só a letra aqui, Fernando. A gente compõe a Fernanda, sabe também, vai cantar. Vai, Fernando. Então canta, Fernando. Amém. Vamos entrar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vai. Onde eu for a tua bênção Mais rápido. te seguirá. Por onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre da provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei e bendirei para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, e tudo que eu faço. Sou abençoado, Toda sorte de bênção o o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Pra todo lado vou, sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Amém? Aleluia. Quando o Rafa Mas chegou agora, aqui, assim, a gente vamos cantava colocar. pra ele, deu na barriga. Ah, é? Que lindo. Não, porque disse que ia ser só um, perdão, eu não entendi. Vamos cantar a tua palavra escondida, querida. Lembra, Anny? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o
da Cassiane, ela é muito conhecida. Muito mesmo. Então essas vocês conhecem. Manancial. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo, santo és tu, Senhor, glória a Jesus. Pai do Senhor. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Capítulo 20, verso 28. Tudo não achou? Mateus, capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por mim. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, para dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque essa palavra revela, ó Deus, o teu amor, ó Pai. Revela, ó Deus, o propósito que o Senhor cumpriu aqui nessa terra, Senhor, se entregando e se doando, dando a sua vida, Deus, por cada um de nós. Tua palavra diz que o Senhor morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, Senhor. E nós te glorificamos, ó Deus, pelo teu amor. Te glorificamos, ó Deus, por o Senhor ter se entregado por cada um de nós.
nós queremos retribuir de alguma forma, Deus. Não na mesma proporção que é impossível, mas de alguma forma retribuir ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vou compartilhar algo rápido com vocês, só que um erro que a igreja tem cometido, uma falha que a igreja tem cometido nesses últimos tempos, e a minha oração é que eu não caia nesse erro e que quem eu possa conversar a respeito disso também, que não caia nessa falha, não caia nesse erro. Porque se a liturgia do culto ela tem mudado de uns anos para cá. Porque se você lê no livro de Levíticos, que é um livro assim que Moisés ele dá uma... onde começa acerca do sacrifício e as oferendas e as ofertas que Deus pedia para que o sacerdote oferecia a ele, a Deus, nos templos, você nunca vai ver que alguém subiu ao templo para receber alguma coisa. E hoje, infelizmente, a igreja tem vivido um erro e isso tem machucado, ferido a essência do culto a Deus. Tem gente que ora, Deus nos dá um culto abençoado. O homem é impossível receber culto, o culto é dado a deuses. E nós, como cremos e então sabemos que nós temos e servimos um Deus verdadeiro, então nós cultuamos a um Deus. Tem pessoas que servem a Deus e cultuam a Deus nos terreiros, nas mesas de centro, de umbanda, de macumba, enfim. E o homem tem vindo para a igreja para receber. Deus, eu quero ir para sua casa hoje, quero receber algo do Senhor. Aí muita gente usa um versículozinho básico da Bíblia, que diz assim, mas pedir e pedir e dar-se-vos-á. E quem disse que isso é no templo? E ao passar do tempo, antigamente era o seguinte que funcionava assim, isso que eu fico mais impressionado. Um sumo sacerdote, o sacerdote não tinha direito de entrar no santo dos santos, ele entrava só até no santo lugar. Então o sacerdote ele entrava no lugar onde que oferecia o sacrifício por pecados particular, cada um trazia um sacrifício para oferecer sobre o seu pecado. Mas entrava o sumo sacerdote no santo dos santos e esse se oferecia um sacrifício para o pecado de toda a nação. Esse era o trabalho do sumo sacerdote, só ele podia entrar no santo dos santos. E ele se preparava um ano para poder chegar na presença de Deus e entrar no lugar onde que nós chegamos todos os dias, que agora vemos que o véu do templo se rasgou, então nós temos acesso direto ao Senhor. E nós entramos de qualquer maneira na porta comum e trazemos às vezes nada para Deus. Pelo contrário, viemos para receber de Deus. Deus, nós viemos aqui para receber. Gente, a gente tem 6 dias por semana para a gente poder receber algo de Deus. 6 dias. De segunda a sábado. Para a gente poder orar e clamar a Deus, e jejuar e pagar um preço pelas nossas necessidades. Não é errado, nós temos que clamar a Deus mesmo. Só que o mais interessante é que Jesus falou assim, ó, quando orares e for pedir alguma coisa a Deus, não faça igual os fariseus hipócritas que levantam suas vozes nos templos ou nas esquinas para ser reconhecido, mas fecha a porta, fecha o teu quarto e levanta o clamor ao Senhor, porque o Senhor em secreto recebe a sua oração. Jesus está ensinando como que nós devemos pedir a Ele, clamar a Ele por alguma coisa. Ah, mas isso não, mas quando é um crente, um novo convertido, ou que não é crente, opa, aí a gente já abre um parênteses, né? Ele vai vir para a casa de Deus para receber alguma coisa porque ele não tem nada. Mas isso, eu fico indignado com os cristãos. Aí sabe, isso aí é uma geração daqueles crentes que vem e volta da igreja. Vem e volta, vem e volta, vem e volta, vem e volta. 10 anos, 15 anos, 20 anos da igreja. Vem e volta, vem e volta, vem e volta. Não faz nada, não serve para nada, não passa daquilo. É o crente que só sabe pedir. Senhor, eu estou vindo aqui hoje para receber alguma coisa do Senhor. Gente, não sei o que é isso. A igreja tem virado campanha no domingo para receber algo de Deus. Jesus, esse tempo que Deus nos permitiu que o culto fosse celebrado a Ele, gente, esse é um momento. Eu já vi gente que chegava na igreja e começava a ler a Bíblia no domingo. Chegava no culto mais cedo, sentava lá na igreja que eu frequentava aí, e ficava ali, meia hora. Deixa eu colocar a mão aqui. Uau. Chegava lá, ficava meia hora lendo a Bíblia, gente.
Será que por quê? Para mostrar para os outros que lê a Bíblia? Tem 6 dias da semana para orar. Tem gente que chega no culto, ajoelha, não, ficava meia hora orando. Até, eu lembro que a gente passava uns cabos lá na igreja, a gente tinha que ficar até preparando, dando licença, irmão e tal. E gente, para quê? Gente, na hora do culto não é hora de você ficar orando, não, meu Deus. Onde está escrito isso na Bíblia? É isso que eu quero entender. Aonde as pessoas conseguiram colocar isso? Porque é o seguinte, o templo não existe mais, o sacrifício a Deus dessa maneira não existe mais, ok? Foi o sacrifício perfeito, foi Jesus, morreu na cruz, se entregou como sacrifício perfeito, glória a Deus, acabou. Então nós não temos precisamos disso mais, ok? Só que a igreja ela foi estipulada, ou ela foi criada, ou instituída, que fala, para poder servir de um lugar onde que os irmãos se reúnem com bom e agradável, que os irmãos vivam em comunhão. Aí a gente se reúne no templo, na casa de Deus, para celebrar a Deus, para entoar a Deus louvores, cultuar a Deus e para oferecer a Deus. Apóstolo Paulo, nós temos que oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus. O homem não tem que receber nada de Deus. E aí muita gente não recebe. E isso eu ocupo muitos líderes que têm ensinado errado para as pessoas. Vem que você vai receber. Na verdade, já é uma estratégia para ganhar a vida para Jesus. Né? Vem que Jesus vai resolver os seus problemas. Quer dizer, que Deus é só o único que dá. E se bem que se a gente for entender, Deus, ele reage muito mais do que age. Se você for ler na Bíblia, gente, de capa a capa, quando Deus realizou algo grande, foi depois de uma ação de alguma pessoa, de alguma nação, de alguma coisa. Deus sempre reage. Ele age, porque Ele é poderoso, soberano e Ele pode agir, mas a maioria das vezes Ele reage. E se quando a gente vem ao templo, vem à casa de Deus para oferecer a Deus, entregar a nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, cultuar a Deus com a nossa vida, Deus hoje, a gente tem uma mania de pedir, né, e achar que Deus é como o Papai Noel ou alguém que está aí só para nos abençoar. Não, mas Ele é Deus, dono de todas as coisas, Ele tem que nos dar. Mateus capítulo 7, versículo 7, que fala assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, mas o que bate, abrir-se-lhe-á. E eu já... Essa é a continuação do versículo, quis anotar aqui para não me esquecer, porque muitas vezes a gente vai querer usar desse versículo, dessa passagem, para a gente poder justificar a nossa petição ou a nossa insistência. E Jesus falou assim, os fariseus hipócritas, eles acham que de tanto pedir e repetir a mesma coisa, eles vão alcançar aquilo que eles querem. E sabendo eles que Deus já sabe antes deles pedir o que eles precisam. Então assim, a gente já tem essa noção. Essa é uma palavra para crente, porque a gente tem que parar com esse negócio de levantar no domingo e falar, Deus, hoje eu estou indo para a sua casa, estou indo para a sua casa porque eu quero receber algo do Senhor. A gente tem que entender também que tudo que a gente faz para Deus, a Bíblia diz assim que todo o trabalho do Senhor ele não é em vão. Tudo que você faz para Deus, tudo que você faz, Deus ele nunca vai ficar devendo nada para ninguém, porque nós somos já devedores do Senhor. Tudo que a gente fizer para Ele já é pouco por tudo que Ele fez para a gente. Então a gente tem que parar com essa mentalidade e começar a orientar as pessoas que estão próximas da gente e saber viver numa vida de oferta para Deus. Nós queremos ser uma oferta agradável ao Senhor. E quando acabou. Eu sou apaixonado na história de Abraão, todo mundo conhece, porque Abraão ele foi provado, a fé de Abraão, e Deus tinha várias maneiras para provar Abraão. E Deus ele provou Abraão na questão da oferta, de ter que dar a Deus o que mais valia para Abraão, o que era de mais valor para Abraão. E tem coisas seguinte, que tem valor e tem coisa que tem preço. O que tem preço se compra, se paga, e o que tem valor não se compra. E Deus muitas vezes ele vai pedir algo da gente que tem valor, para a gente poder oferecer a Ele algo que vale muito da gente. A maioria das vezes Deus sempre vai nos pedir algo que nos custa muita coisa, porque o que não vale nada para nós
nada para Deus. Isso vale em todos os aspectos, não só questão de dinheiro também, mas em todas as coisas, nosso tempo, o que nós temos dado para Deus? O primeiro versículo que a gente leu em Mateus, que Deus, como é que foi? Que bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por todo mundo. Jesus ele foi o maior exemplo para cada um de nós, de servo, de doador. Jesus ele disse, tem um versículo que eu até em Lucas, Atos capítulo 20, versículo 35, diz assim, ó, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Os sumos sacerdotes preparavam um ano, ofereciam um sacrifício e Deus ele dava as características do sacrifício que ele queria. Ele disse, eu quero um cordeiro sem mácula, sem mancha, perfeito. Do rebanho você vai pegar porque ele quer o melhor, a primícia, e vai trazer para mim. Não pode ser coxo, não pode ser mancho, não pode ter nem mancha, nem mancha. Você vai trazer e vai oferecer para mim o melhor, dá primeiro. E a Bíblia diz assim que todo ano o povo subia até o templo para oferecer, para dar a Deus. Vamos lá, um exemplo básico. Ana. A Bíblia diz que Ana, mãe de Samuel, não podia ter filho, ela era estéril. E ela pega, todo ano eles sobem ao templo para sacrificar. Todo ano sobe ao templo para oferecer a Deus alguma coisa. E a Bíblia diz assim que num desses anos, Eucana, que era o marido dela, um desses anos, quer dizer, já depois de muitos anos oferecendo a Deus, muitos anos dando a Deus, muitos anos, a Bíblia que um dia a oração dela muda, porque ela estava sendo humilhada por Penina, que era a segunda esposa do seu marido Eucana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Aí um dia ela muda a oração e clama a Deus, todo mundo conhece a história, Deus pega, abre o ventre dela e ela dá a luz no filho. Só que o mais interessante do mundo é que na oração de Ana que mudou o coração de Deus foi uma oração de oferta. O Senhor me dá que eu devolvo o Senhor o resto da vida dele, na hora que eu desmamar. E se você ler em 1 Samuel, a Bíblia fala assim que ele era bem menino. Gente, tem menino que desmama com 3 anos. Ana levou Samuel, eu não quero julgar que a Bíblia não diz a idade exata, mas a Bíblia diz assim, ele era muito menino. Muito menino, muito pequeno, muito menino. Isso quer dizer que ele tinha aproximadamente 7 anos no máximo. Imagina. O Rafael tem 7 anos, né? Você chegar e deixar na igreja, também Michel, cuida. Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta. E Samuel foi o maior profeta de todas as histórias. Foi profeta, sacerdote e juiz. Então, assim, ele ocupou um nível máximo aí da hierarquia em todos os sentidos. Mas o que? A oração começou com o propósito de dar. Já orava, já buscava, já clamava. Mesma coisa com Zacarias, pai de João Batista. Quando o anjo, quando ele entra no templo para oferecer, a Bíblia diz que o anjo diz para ele, as suas orações ela foi ouvida. E ele era sacerdote, Zacarias, oferecia, todos os anos entrava no Santo dos Santos para se sacrificar a Deus. Todo ano oferecendo, todo ano oferecendo. Então isso que eu acho interessante, porque nós temos essa mania de... Tem gente que eu até falei na última vez que eu preguei, de botar Deus, que pôs Deus na parede. E eu disse, Deus, eu estou indo para a igreja. E se o Senhor não falar comigo, como Senhor é nosso Senhor, não é nós que somos Senhor de Deus, não é nós que sabemos a hora que Deus tem que falar ou que não tem que falar. Deus ficou 400 anos, 450 anos calado, 430 quando o povo estava no Egito, ficou mais de 400 anos ali naquele tempo, aonde da aliança, da nova aliança, do Velho pro Novo Testamento. E aí, gente, ele fala quando ele quer, ele é Senhor, ele faz. E nós, quando a gente começar a mudar o sistema da nossa adoração e começar a oferecer muito mais do que pedir, as coisas com certeza vai mudar. Com certeza vai mudar.
Eu estava lendo a respeito da liturgia do culto, das mudanças. Não vou gastar muito tempo para ficar falando, mas o culto, como era o sacrifício que o sacerdote trazia para o Senhor no Antigo Testamento, tinha uma linhagem, tinha uma... Eu tenho um templo em casa, eu tenho um tabernáculo, na verdade, que eu montei e tudo. E aí tem as piscinas onde eles lavavam as ofertas. E aí tem o lugar onde que eles ofereciam, isso era o povo. Isso era dentro dos muros do tabernáculo. Até ali o povo entrava. Dentro do tabernáculo tinha um local onde os sacerdotes entravam e podiam sacrificar. Então tinha todo um ritual que o que eu achava interessante era o respeito e a linhagem que o povo seguia para oferecer. Deus ensinou em Levíticos, e se você vê o Velho Testamento inteiro, mesmo o povo em pecado, quando Deus levantou Jeremias, porque o pai de Jeremias era um sacerdote, para falar, olha, nós não temos, Deus falou através de Jeremias, eu não tenho recebido o sacrifício de vocês há muito tempo. Eu não quero dizer a questão do sacrifício, mas a questão do respeito da linhagem que ele seguia. E aí depois, a gente vive hoje na era da graça, e muita gente tem abusado da graça de Deus e não tem respeitado esses princípios de como nós temos que se apresentar diante de Deus. Deixa eu limpinho, e temos que nos apresentar diante do Santo dos Santos hoje de qualquer maneira. Se apresenta primeiro pedido e segundo se apresenta de qualquer maneira. Tem uma parábola na Bíblia que Jesus conta, e eu gosto muito das parábolas de Jesus porque ele não deixa nada passar batido. Tem gente que quer usar alguns versículos para justificar algumas falhas. E Jesus ele diz assim que um dia o rei mandou os servos dele chamar todos os reis da circunvizinhança, enfim, para fazer uma festa, e todo mundo estava ocupado. Vocês conhecem essa história? Ele pega e manda chamar os mendigo da rua, vai, passa na esquina, tudo que vocês pedem, não prestar, vocês trazem para cá. Não foi o que o rei falou? Só que no meio da festa, a Bíblia diz assim que o rei viu alguém que não estava vestido adequadamente com a festa. Agora vem cá, está entre nós. Os mendigos tiveram tempo para se preparar para a festa. A gente tem que analisar as passagens bíblicas. Por isso que a Bíblia manda a gente analisar. A Bíblia manda a gente, falou para Josué, meditar. Não falou ler. Ler, você pode. Eu estou lendo um livro muito bom, aconselho vocês, chama A Prova do Céu. Depois eu vou. É muito bom. Então nem você lê, eu leio esse livro, eu não leio. Já li mais de 20 livros acerca da Bíblia. Pode ler. Mas agora, meditar é você ler um versículo e parar nele, e começar a entender ele. Por quê? Se Jesus, naquela palavra, fala que todo mundo, era para trazer todo mundo, mendigo, todo mundo estava na rua, na porta aqui. E depois, no meio da festa, a Bíblia diz assim que o rei repara que alguém não está vestido adequadamente, que as vestes dele estavam sujas. Pô, mas mendigo não está com a veste suja, seria um pouco contraditório. Mas creio eu que houve um tempo para ele se preparar. Vocês estão entendendo o que Jesus queria ensinar? Independente de onde veio. Fernando disse isso um dia na igreja, que Deus, como é que é? Deus não se importa como a gente vem conquistado, mas Deus nos ama tanto a ponto de não deixar a gente continuar como a gente era. Né? Mais ou menos assim que ele quis dizer. É isso. Aqueles mendigos, aquelas pessoas que estavam perdidas, Deus deu um tempo, se prepare e vem. E não tem como você achar um mendigo perdido na rua que esteja bem vestido. E a gente tem tido esse tempo para se preparar, e muitas vezes estamos vindo com as vestes sujas de qualquer maneira e se apresentado a Deus dessa maneira. Imagina se já trombeta toca, 7 trombetas que o Apocalipse fala que vai tocar. E Jesus aparece lá como um relâmpago. Estava na igreja o tempo todo, mas de qualquer maneira. Por que você traz gente para Deus quando não tem dinheiro? Gente, isso, dinheiro é o de menos que Deus quer. A menor coisa que Deus quer é o nosso dinheiro. Porque isso, a Bíblia diz que ele é o dom do orador. Mas agora, tem coisas que nós precisamos rever o nosso conceito de como nós temos que preparar para se apresentar diante de Deus como pedinte. Aí vê alguém pedindo na rua, fala, todo dia está pedindo. Você está igual ele.
Todo dia você está pedindo uma moedinha aqui, todo dia está pedindo, eu sei, para Deus. Não sabe dobrar o joelho para fazer nada, não sei. Pedir. Deus me dá, porque tudo de certo na palavra. Que faz igual Satanás, usa as palavras, a palavra contra Deus. Porque tu disseste que tudo que pedir em meu nome, e o que você tem dado? Quando Deus tira o Egito, tira Israel do Egito, a Bíblia diz que chega lá diante do mar vermelho e Moisés para e vai orar. Então eu ponho ele. E Deus fala: o que você está fazendo aí, Moisés? Fala para o povo o quê? Marchar. Pedir que o povo que marche. Se o povo não marchar, o mar não abre. Então tem coisa que se a gente não fizer, Deus não vai fazer mesmo. Porque Deus não podia ter falado assim: olha, estou abrindo o mar, olha lá para você ver o barulhão, já o vento. Olha o vento, Moisés, já estou abrindo. Não, manda o povo marchar. Manda o povo marchar na beira do mar. Você vai marchar para onde? Começa a marchar na praia, cara. A gente quer que o milagre aconteça, mas a gente quer ficar na nossa comodidade esperando as coisas acontecerem. A gente não oferece nada para Deus, não dá nada para Deus. A única coisa que nós damos para Deus é nossas preocupações, transferindo nossas preocupações, nossos problemas. Oh Deus, você não está vendo, não sei o quê. Entendeu? Então Deus ele reage. Deus ele vai sempre esperar uma atitude de cada um de nós para fazer qualquer coisa. Isso é fato. Filho, vai para lá. Ali. Estou por aí. Agora, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6 diz assim, ó. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Isso é Jesus ensinando. E fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. O teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha o que é mais interessante. A Bíblia diz, Jesus fala assim que a bênção que Deus vai te dar, a resposta da tua oração que você vai fazer em secreto, ela vai ser revelada publicamente. Então tem gente que quer demonstrar as fraquezas, as falhas, os problemas tudo diante de Deus no meio da igreja, sabe? Eu não falo, gente, como uma regra. De repente chega um dia no culto, no mover de Deus, e você se derrama na presença de Deus. Não estou querendo dizer isso. A gente tem direito. Estamos na casa de Deus. Só que tem gente que colocou isso como uma regra na vida. Não consegue vir para a igreja, a não ser para pedir. Pelo amor de Deus, isso tem que mudar na nossa concepção, tem que mudar isso. Nós temos que mudar o nosso conceito de cultuar a Deus. Mudar a nossa oração, Deus nos dá, Deus não dá o culto abençoado para nós. Deus nos dá um culto abençoado. Deus, nós queremos dar a Ti um culto abençoado. Deus, nós queremos dar a nossa vida para Ti. E levantar no domingo, é igual eu falo, eu não consigo dormir de sábado a domingo, pensando assim, Deus, eu quero lá, e tudo que eu quero fazer lá, seja para a Sua glória, assim. Não quero pedir nada. Não quero pedir nada. A gente tem que ter isso no nosso coração. Será que 6 dias não é suficiente? E por que escolhemos justo o dia que Deus descansa para pedir Ele? A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º Ele fez o quê? Domingo. No 7º é o do sábado, né? Seria o sábado. Mas, pô, descansa um dia, eu quero dizer. Se pediu 6. Se nossa semana é contada até sábado, então deixa o domingo como descanso. Dá um tempo para Deus. Vamos oferecer para Deus. Vamos oferecer a Deus um culto. Vamos oferecer a Deus, como o apóstolo Paulo falou, nossa vida como um sacrifício vivo. Sabe? A Bíblia fala assim que o nosso culto tem que ser racional. A gente tem que trazer para Deus, a gente tem que trazer para Deus algo, gente, não é espiritualizar as coisas. O nosso erro é esse, às vezes nós espiritualizamos aquilo que não precisa e não espiritualizamos aquilo que precisa. Então, esse culto que nós viemos aqui trazer para ele, não é a gente fechar o olho. Eu estava comentando com um irmão aí daqui da igreja, que ele ia em outra igreja aí, uma outra igreja, e disse que estava desanimado porque ela era muito espiritual, cara. Começava o culto e era só oração em língua e profecia. Ele falou assim que era profecia demais, que acabava o culto, todo mundo ia embora assim, sem saber que calma. Deus falou um monte de coisa ali na profecia, mas bom, a Bíblia fala assim que a maior profecia é a palavra de Deus. Aí então um culto espiritual demais, e tem os dois extremos. E tem aquele culto que é carnal demais também. Com a conversinha e quem é de Goiás? Quem é do Paraná? Quem é de Minas? Pô, meu, a gente, cara, Deus nos dá a oportunidade de poder subir aqui. O que a gente precisa entender é o seguinte. Aí a Bíblia chama de
eu esqueci o nome, mas ela aqui é o Santo dos Santos. O véu estaria aqui, ok? O véu é de linho fino, um pano muito chique, muito caro da época. Isso era o templo onde o sacerdote entrava para oferecer a Deus, ok? Saindo dali, aqui era o lugar onde tinha as mesas. Normalmente eram 12 mesas e cada mesa tinha os pães da preposição, que eram pães sem fermento, que era colocado sobre a mesa e aonde os sacerdotes se reuniam para comer. Se você for ler, apóstolo Paulo, ele dá até testemunho que um dia Davi entrou com seus soldados e comeu o pão da preposição, que era só o sacerdote que tinha direito de comer, e não morreu. Mas isso é uma outra história, porque não podia, era santo. Mas a história é outra, Davi estava fugindo e tal, enfim. Então tinha toda essa organização. Então hoje Deus nos dá a oportunidade, o véu foi rasgado, tá? Mas aqui vamos ver que o santo dos santos na igreja seria o altar, ok? Onde a gente sobe para louvar, sobe para pregar a palavra, para contar um testemunho. Então é um lugar santo e que nada pode ser falado ou discutido nesse lugar a não ser coisa santa. Então a gente programa tudo isso porque é um culto racional, a gente organiza tudo isso. Por isso que eu falo que tem que ter essa organização. Organização que eu falo é o seguinte: nós vamos cultuar a Deus, vamos oferecer para Deus um culto, vamos oferecer a Deus louvores, adoração, oferecer a nossa oferta de gratidão, o dinheiro, o dízimo, as ofertas, para manter esse lugar. Então toda essa organização ela não pode ser tirada, gente. Porque foi assim que Deus instituiu, lá no Antigo Testamento. Mas o véu foi quebrado, hoje foi rasgado, nós estamos aqui na presença de Deus. E, bom, a gente pode fazer um altar para Deus aonde a gente estiver, porque hoje não tem mais separação entre homem e Deus, né? Mas na igreja nós temos que entender que todas as vezes que nós viermos ao templo, toda vez que a gente vir à casa de Deus, nós temos que vir com esse intuito de oferecer a Deus. Oferecer a Deus. E se a gente começar a entender isso e a gente conseguir passar isso para as pessoas que vêm, que nós não temos que vir para a igreja para receber nada, é recíproco isso. Quando a gente dá, a gente vai receber. Deus funciona assim. A Bíblia fala que se a gente buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, ele acrescenta para nós o que a gente precisa. Então, quer dizer, é uma lógica, se a gente semear, a gente vai colher. Deus funciona assim. Então a gente tem tempo demais para a gente pedir a Deus. E nesse dia eu fiquei incomodado porque tem gente que tem. Eu vi um comentário de um pastor que foi pregar num grande. Eu comentei isso até com o Fernando outro dia, que pagou para pregar, só para ser reconhecido. Você lembra? Então assim, querendo fazer do altar, da casa de Deus, um lugar de mercado de trabalho, sabe? Acabou a essência da adoração. Pra vocês terem uma noção, é tão o lugar onde o homem tinha o maior contato com Deus, que era o sumo sacerdote na época. Ele entrava com incenso, e o incenso pegando fogo, fumegando num candelabro. Ele balançava aquilo e aquilo soltava fumaça, e ele fazia isso no Santo dos Santos. E a Bíblia diz assim que o Deus só se manifestava na hora que o lugar estava cheio de fumaça. E aí, estudiosos, né, dizem que era porque a glória de Deus era tão poderosa, tão acessível naquele lugar, que a fumaça era para ofuscar a visão do sacerdote, do sumo sacerdote, porque senão ele poderia ficar cego, porque a Bíblia diz que nenhum olho pode ver a Deus e ficar vivo no seu na forma física de Deus, digamos assim. Deus não é uma pessoa física, mas materializada. Então, olha para você ver como que era sério a questão da casa de Deus. E aí o que acontece? Como quebra tudo isso, Jesus? O povo acha que virou. Gente, tem igreja virando até ringue, cara, para lutar. Eu não falo, a gente tem até isso aqui com nós de não falar da igreja de Cristo, né? Mas eu quero dizer do lugar, porque eu penso assim, que esse lugar que a gente entra, ele é santo.
Então, quando a gente vai para a casa de Deus, é para oferecer a Deus, é para nos entregar a Deus, para entregar a melhor oferta, é para entregar o nosso melhor, a nossa vida para Ele. Se nós não temos dinheiro, fala, Deus, hoje não tem dinheiro, mas e ficar o dia todo se preparando. Eu penso assim, o sacerdote se preparava um ano para entrar na presença de Deus. E hoje a gente entra de qualquer maneira. E eu fico pensando assim, Deus, hoje eu não tenho nenhuma oferta. Na hora que for tirar a oferta, eu não tenho uma oferta para te dar, eu não tenho um euro, Senhor. Mas é o seguinte, eu quero esse dia dar o meu melhor tempo de santidade para ti. Eu quero dar o meu melhor tempo de adoração e de oração. Eu quero oferecer o melhor que eu tiver para o Senhor nesse dia. E eu quero ir para o culto dessa maneira. Eu acho que é isso que falta hoje na igreja. A gente vive uma vida tão corrida de qualquer maneira, e quando chega na hora de ir para o culto, glória a Deus que o culto é de manhã. Eu estava falando com o Pedro, porque você passa a noite toda, você está dormindo e tal, então você levanta domingo, você está tranquila, sua mente está light, está suave, você vem para a igreja e você recebe ali de Deus, e você passa depois o dia todo, porque você recebe de Deus. É impossível alguém entrar na presença de Deus, oferecer alguma coisa para Deus, e Deus não fazer algo em troca. Não que a gente faça isso proporcional, não, Deus, eu faço isso porque eu sei que o Senhor vai me dar, não. Zacarias entrava e clamava a Deus, e dava a Deus, sacrificava a Deus, até o dia que Deus abriu o ventre de Isabel. A gente olhou, viu a mãe de Samuel, Ana, oferecia a Deus, Deus abriu o ventre dela, deu um filho. E a Bíblia diz que ainda ele teve mais 6 filhos depois Ana. Samuel teve os irmãozinhos, não foi grande coisa, que nem na Bíblia está escrito. Mas você está entendendo? Oferecer a Deus. O que nós temos oferecido para Deus? O que nós temos que dar para Deus? Essa é a pergunta que Deus fez. O que eu tenho dado para Deus? 2 horas aqui, chego um pouquinho mais cedo para montar o som. Vem aqui na sexta-feira. É isso? O que nós temos dado para Deus? Perto do versículo que a gente leu, que ele veio não foi para ser servido, mas foi para servir para dar a vida dele por cada um de nós. Amém? Então quando você vê esses crentes que vem, vai e nunca para, é por causa disso. São os crentes que querem receber, querem de Deus, querem que Deus me dê. Vai canal. Vem, eu quero orar. Pode ficar sentado mesmo. Porque tem muita coisa, né, que a gente precisa ser mudado, moldado. E a minha oração sempre é essa: Deus me ajuda a ir detectando os defeitos, me ajuda a ir detectando as falhas da gente. E muitas vezes a gente aprende assim com as pessoas, aprende que a gente tem que vir para a igreja para receber, né? Tem gente, e a gente vai aprendendo isso no decorrer do tempo, a gente acostuma, e o homem ele é que foi criado com um sistema. O homem ele tem no seu subconsciente um sistema de adaptação. Esse livro que eu estou lendo, o cara é um neurocirurgião que deu aula na Harvard, ele dá aula ainda. Foi em 2008 que ele teve essa experiência com Deus e ele escreveu. E é muito forte, é muito bom livro, porque é um cara que entende a mente humana e conheceu o lado espiritual. Ficou 5 dias em coma e teve umas experiências com Deus. E o interessante é que ele fala isso: o homem ele foi criado com um sistema adaptável. O homem ele é adaptável. E infelizmente nós adaptamos também com as coisas ruins, claro, com as coisas boas. E quando você vive num templo, numa igreja ou num sistema que é daquele jeito, daquela maneira, a nossa tendência é de se adaptar, e por um espaço de tempo às vezes a gente acha normal até. Ele diz também que tem pessoas que mentem, né, que gostam de mentir. Tem pessoas que mentem tanto que virou um hábito tão normal que ela começa a achar que mentira é verdade. E aquela mentira já passa a não ser mentira para ele, que ele acredita tanto naquela mentira, que aquela mentira é verdade, e vira, entendeu? Mas ele se adaptou assim, ele escolheu ser assim, e vive assim. Então, no decorrer do tempo, a gente às vezes costuma, infelizmente, com um sistema de vir para a casa de Deus para receber, para pedir, para vir buscar. Nós temos que vir buscar porque Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, porque Deus vai dar. E se não dá? Isso aí. A gente tem que começar a inverter o negócio. Vou dar, Senhor, eu vou dar.
Eu que vou dar. Entendeu? É dar. Minha vida, tudo que eu tenho, eu quero dar ao Senhor. Eu quero dar para o Senhor. E quando a gente começar a viver isso, eu tenho certeza que a gente vai começar a receber. É assim que funciona. A Bíblia fala assim que a gente colhe o que a gente semeia e da mesma proporção que a gente semeia. Isso é as coisas para Deus. É assim. Nós temos que semear na vida, na presença de Deus, semear a nossa vida, nossos bens, nossa família, entregar a Deus. Isso também é uma forma de confiança e de fé em Deus. Foi como aquela viúva fez, né? Deu tudo que ela tinha, 3 moedas. Não significava nada, né? Ela deu tudo que tinha. Isso é a confiança que Deus, Ele pode todas as coisas. É dar a Deus. Deus toma. Como diz o Ivan, toma de conta. Toma de conta, Deus. Amém? Né? Igual tem gente que coloca o nome culto da bênção. Não existe. Culto da vitória. Não existe, você não tem base bíblica para dar um nome disso. Culto da revelação. Culto das mulheres. Culto dos jovens. Culto dos jovens. Culto a Deus. Feito pelos jovens, né? Chega lá, a banda toca, todo mundo canta, o jovem pula. O culto foi para ele mesmo. E Deus tá lá, pô, dá para mim um pouquinho também. Imagina, não é interessante? Ah, não, mas é o nome, André. Calma, você está complicando. Não, o culto das senhoras é porque é só o nome da senhora, o culto das senhoras. Tá bom. Quer dizer que é na direção das senhoras. Na direção das senhoras. Exatamente. Mas é isso que tem que ser assim. Mas eu quero dizer que não é o nome que é o problema. O problema é que acontece se realmente estão dando mesmo a Deus. As senhoras apresentam culto a Deus. Ao Senhor. Os jovens também apresentam culto ao Senhor. Mas a gente não pode generalizar coisas, né? É assim, desde que eu acho assim, que o nome tem tanto não prejudica, desde que o conteúdo realmente seja aquilo. Agora o problema é quando a essência do negócio começa a mudar. Por exemplo, culto da vitória. Para quê? Não, porque lá nós vamos orar a Deus e pedir a Deus, né? Para Deus nos dar uma vitória. Entendeu? Então não bota culto, é uma reunião de vitória. Porque culto é a Deus. Um culto a Deus. Culto é você celebrar e oferecer a Deus sacrifícios de louvores. É isso que significa a palavra culto. Aí as pessoas têm misturado aí o negócio. Aí como? É porque do nome começa a virar uma moda. Culto da vitória, porque lá você chega e apresenta a Deus os seus pedidos e... Não, então uma reunião de oração. Olha lá, já é diferente. Reunião de oração na sexta-feira, ou na quinta, ou na quarta. Uma reunião de oração, onde nós vamos apresentar a Deus os nossos problemas, enfim, uma reunião de oração. Agora, culto, porque tem culto satanista, tem culto de terreiro, isso tudo é culto, de macumba, culto de... É culto isso. Culto é você oferecer a um Deus sacrifício de adoração. Se dobrar diante. Por exemplo, quando a Maria Madalena, a prostituta, quando ela cultua Jesus, isso é um culto. Você lembra que ela quebrou o vaso de alabastro, é isso? E derramou aquele óleo cheiroso, caríssimo, nos pés de Jesus? O que foi isso? Um culto de adoração. Olha isso. Se dobrou diante de Jesus. Cultuar é se curvar, se dobrar e oferecer àquele Deus a sua adoração, seu amor, expressar para ele o seu sentimento de adoração com relação a um Deus. Independente do Deus, isso se chama culto. Nós oferecemos um culto ao nosso Deus. Então eu falo, essa é a essência que não pode ser mudada. Porque quando tem um nome, as pessoas têm a tendência de ir para aquele culto daquela maneira. Entendeu? Naquela visão. Naquela visão. Vou lá para receber, porque é o culto do milagre. No Brasil tem muito. Meu Deus, mas culto do milagre, vem cá. Imagina. Porque às vezes eu estou pegando pesado, talvez, mas eu quero que vocês entendam, só que a gente precisa entender que 6 dias por semana é suficientemente para a gente buscar a Deus, buscar as nossas necessidades. E se a gente quiser reunir na igreja, por que não um culto
ou para uma reunião de oração, um culto de oração, gente, mas que entenda que não é hoje não é um culto que nós estamos celebrando e estamos dando a Deus um culto, nós viemos para se colocar diante de Deus, para entregar. Mas a única coisa que a gente vê nas igrejas, você não vê nunca um culto de adoração, igual tem uma igreja que está adorando 12 anos no Brasil, olha que lindo. Tem uma igreja que há 12 anos eles adoram sem parar, 24 horas sobre 24 horas. Isso é lindo, um culto de adoração. Aí sim, porque é um grupo que sai um entre o outro, um por hora. Faz 12 anos que eles oram sem parar. Mas tem um culto no horário específico, não são todos os cultos. Por exemplo, você trabalha de manhã, à tarde você está liberado, você passa lá, ora uma hora e adora a Deus uma hora. Aí depois chega a Dani e é assim, um rodízio, 24 horas sobre 24, 12 anos já sem parar. É um ministério que eles estão crescendo muito. Eu agora esqueci o nome, enfim, mas ele falou que a resposta para o ministério deles veio depois que eles conseguiram alinhar essa relação de cultos e adoração. E agora, quando, por exemplo, tem a campanha, tem uma campanha na quarta-feira, uma campanha das causas impossíveis, vai lá. Então, quer dizer, vem um pastor que vai ministrar sobre aquela vida daquelas pessoas, as pessoas vêm, aí vem enfermos, vem todo mundo. Mas o culto no domingo, aí isso é uma reunião específica para aquele tipo de coisa. Você entendeu? Mas no culto, eles conseguiram tirar isso do meio da igreja. Culto do domingo, culto de celebração, culto da família, é onde as famílias se reúnem, todo mundo vem para adorar a Deus e para glorificar a Deus. E aquele negócio, tem até a igreja que tem o culto da doutrina, não é aquele culto que é de exortação, né? Que o pastor não é, na Assembleia chama culto da doutrina. Eu acho interessante pelo fato que não misturaram as coisas. Mas a gente começa a entrar nesse ritmo e a gente começa a achar que Deus é um Papai Noel, entendeu? E tudo que a gente vê na igreja é só para receber de Deus. E que dia que a gente vem para oferecer? Essa que é a questão. Que dia? Que dia? Que dia que a gente separa? O nosso dia para a gente vir oferecer igual era. O sacerdote entrava na presença de Deus para oferecer. E o mais interessante é que Deus falava assim, se é pobre, não tem nada para dar, traz uma rolinha. Vem no caminho, né? Eles faziam as peregrinações para chegar no templo, andava muito dia, gente que andava muito tempo, muitos dias, nos camelos, nos burros, sei lá, não sei. Chegava lá, no caminho, né? Pegava a pombinha, pegava a rolinha, limpava a rolinha, para trazer para oferecer a Deus. Porque Deus ele não é imprudente, Ele não vai te pedir algo que você não tem. Jamais. Deus ele nunca vai te pedir algo que você não tem. Nunca. Ele não vai te pedir você dar uma oferta de 1 milhão se você não tem. É óbvio. Aí você vai dizer, deixa eu saltar ali que Deus mandou. Então, sabe, as coisas organizadas. Assim, nós temos que entender isso, algo simples, só para a gente poder não ser levado nesse blá 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 de reunião. Não. Vamos separar um dia para oferecer para Deus. Amém? Amém. É só isso, só eu queria compartilhar e eu vou orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nós queremos entender, Senhor, cada dia o princípio, Senhor, da adoração, do dom de dar, Senhor, do dom de oferecer. Pai, ajuda a cada um de nós, Senhor, a ser cada dia melhor, ó Deus, em oferecer, em dar. Pai, que realmente, Deus, nós possamos separar o nosso dia, que realmente nós podemos separar, ó Deus, os momentos que nós temos na Tua presença para oferecer para o Senhor. E não estar só, Deus, na Tua presença para pedir, ó Pai. Mas queremos sim, ó Deus, porque a Tua palavra diz que nós somos sacerdotes, ó Deus, nessa terra. Então nós temos o direito de entrar na Tua presença, Deus, para oferecer, Senhor. Oferecer a nossa vida como, ó Deus, um sacrifício vivo diante da Tua presença. Para oferecer, ó Deus, cada membro, ó Deus, do nosso corpo, como Tua palavra diz. Para oferecer, ó Deus, a nossa família. Para oferecer a Ti, ó Deus, os nossos bens. Para oferecer a nossa alegria, Senhor. Para oferecer tudo que nós temos, ó Deus. Porque nós sabemos que tudo que nós temos, ó Deus, o Senhor que nos deu. Então, ó Deus, de uma forma de gratidão, Senhor, nós queremos ter esse coração grato, Deus, e entrar na Tua presença sempre para oferecer, para dar ao Senhor, ó Deus, o melhor. Pai, nos ajuda a ser, ó Deus, liberal, ó Deus, com as nossas vidas, com as nossas coisas, Senhor. E queremos aprender a cada dia, poder oferecer e dar mais do que receber, porque a Tua palavra diz que bem-aventurado, muito mais bem-aventurado, a Tua palavra diz, é dar
do que receber, Senhor. São palavras do Senhor. E nós queremos seguir essas palavras. Porque o Senhor, sendo Deus, ó Deus, se deu, ofereceu a tua vida, Deus, por sacrifício vivo por cada um de nós, a tua palavra diz. E nós não somos melhores que o Senhor, Pai. E não queremos ser diferentes. Queremos nos dar e nos doar, Senhor, na tua presença. Queremos ser fiel a ti, ser melhor, ó Pai. Em nome de Jesus, pedir muito menos do que dar, Senhor. Nós queremos dar e oferecer muito mais do que pedimos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que não deve nada a ninguém, Senhor. O Senhor é um Deus que a tua palavra diz que todo trabalho em ti, ó Deus, não passa em vão, não é em vão, porque tu é um Deus que é galardoador, Senhor. Nós cremos nessa palavra e nós estamos aqui, Senhor, não porque o que o Senhor pode nos dar, mas pelo que o Senhor já nos deu, Senhor. Porque nós temos uma dívida contigo, Senhor, e nós queremos tudo que nós dermos para o Senhor, Pai. Não se compara com tudo que o Senhor já nos deu. Mas nós queremos oferecer a cada dia, Senhor, a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos esforços, Senhor. Deus, para Ti, para o Senhor, ó Deus. E todas as reuniões, ó Deus, que sejam reuniões diferentes, que sejam reuniões que nós possamos nos doar mais, e mais, e mais, Senhor, a Ti. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Alguma pergunta? Vem, papai. Vai, igreja aí. Vamos conversar? Deixa eu ver se com vocês. Falar em Êxodos no capítulo 8, no versículo 28, diz o seguinte: E disse-lhes: Vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. O profeta aqui fala sobre os utensílios do templo. E hoje a nossa oferta se faz no utensílio do templo, né? Que é um instrumento que Deus nos dá para abençoar a igreja. Nós possamos estar aqui reunidos, né? Por isso aqui precisa ser pago. E hoje a gente tem a oportunidade de ser santo mais uma vez nas nossas ofertas, né? De dar ao Senhor aquilo que Ele tem ministrado, colocado no nosso coração. Então convido vocês a trazer em nome de Jesus a oferta que está proposta no coração de vocês, para agradar o Senhor também, em obediência à palavra. Amém? Se quiser tocar, grande, fica à vontade. Minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Fica de pé, deixa eu acabar. Fernando, você ora? Por favor. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estar na tua casa, de
Tu diz na tua palavra, de 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor está no meio deles. Nós te agradecemos pelo privilégio que a gente tem de te cultuar na tua presença, Senhor. E através dessas ofertas também nós temos esse privilégio de estar te cultuando. Queremos te agradecer por esse privilégio. Entregamos essas ofertas, consagramos elas para o Senhor. Pedimos a tua bênção sobre essa igreja, sobre as finanças da igreja. Glorifica o teu nome através desse sustento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estou compartilhando uma benção. Hoje abrindo lá a conta da associação da igreja. Amém. Agora a igreja tem a conta lá abençoada. E tivemos uma boa notícia, bom, isso vai cortar, não vai estar ali, né? Sobre os fundos, por ser sem fins lucrativos, a gente achou interessante a questão dos impostos, é isso que eu estava tentando lembrar. Então é um valor bem interessante, é super interessante assim, com relação a associações, assim, a gente vai poder ajudar bastante, fazer muita coisa através da igreja, né? Abençoar. Então, isso foi uma boa notícia pra gente. Amém? Com as suas mãos, Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, por mais esse dia, por mais esse momento na tua presença. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, te louvando, cultuando a ti, Senhor. Ó Pai, nós queremos colocar diante da tua presença, ó Deus, os nossos pastores, pastor Michel, pastora Carol, que estão no Brasil. Te louvamos pela vida deles. Clamamos a ti, ó Deus, que o Senhor venha continuar, ó Deus, guardando, abrindo as portas, abençoando eles, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor abençoe também a viagem, Deus, do pastor no dia 5, que ele esteja, ó Deus, aqui com a gente bem, que seja uma viagem abençoada, tranquila. Ó Deus, toma aquela aeronave nas tuas mãos, guarda, Senhor, a viagem dele, que ele tenha uma viagem tranquila, abençoada, em nome de Jesus. Nós queremos abençoar também o apóstolo César. Te louvamos, ó Deus, pela vida dele, abençoamos ele, a sua família, também, em nome de Jesus, né, que é os pastores deste ministério. Te glorificamos, ó Deus, por essa igreja que o Senhor tem levantado aqui. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer ainda através deste ministério aqui nesse lugar, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, nos fortalecendo, nos guardando, nos ajudando. Abençoa cada vida que está aqui, a cada um daqueles que não puderam vir, ó Deus. Que tenham, ó Deus, um final de semana abençoado, cada um de nós, Senhor. Que o infinito amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora e salvadora do seu Filho amado Jesus, e as doces consolações do teu Espírito, seja com cada um de nós. Que nós possamos ter uma semana, um final de semana abençoado na tua presença, um sábado abençoado, e no domingo, em nome de Jesus, que nós possamos estar aqui, Senhor, para louvar e glorificar o teu nome mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.